galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o Brasil segue a mil. E o vídeo de hoje quero abrir comentando sobre alguns assuntos que repercutiram bastante dentro das discussões da direita, principalmente no âmbito das redes sociais. Também tem alguns temas que envolvem os nossos representantes, mais especificamente nossos deputados e um governador em específico. Quero comentar com vocês, acho que são algumas coisas que vale a pena destacar, algumas reflexões, e vai ser uma notícia que eu tenho certeza que muita gente vai comentar no Twitter. Vai ser aquele bafafá, um governador mais à direita que tá tentando aí criar um canal de diálogo com a turma da esquerda. A gente vai comentar sobre isso já na abertura do vídeo e tem mais algumas coisinhas também. Depois eu quero falar com vocês sobre estatais, né? Estatais mesmo no plural. Mostrar algumas coisas que estão acontecendo, voltar a falar rapidinho só daquela lei das estatais e falar bastante sobre alguns nomes que estão sendo aí cotados para a turma da picanha, para assumir determinados postos que, a depender do que eles fizerem, podem realmente destruir o Brasil, pelo menos a nível econômico, e a própria imprensa, o consórcio, vem demonstrando aí bastante preocupação. Tem muita coisa para falar nesse âmbito. Ontem também teve um relatóriozinho para falar de como Bolsonaro destruiu o Brasil. Pura peça de propaganda barata. A gente vai falar sobre isso. Depois vamos falar mais da carreta furacão. Ontem vários nomes também cotados para ministério, isso, aquilo, outro. A Simone Tebet continua de fora, fez o L, mas até agora, né, tá de mãos abanando. Mas vamos falar sobre ela, tem algumas coisas interessantes. E ontem também teve alguns nomes que geraram bastante repercussão, não no Brasil, né, não no consórcio, mas pelo mundo. ONGs relacionadas a pessoas que vocês conhecem bem, né? ONGs com aquele braço ideológico forte, bem complicadas. Teve até diretor da Organização Mundial da Saúde fazendo alguns comentários, o que, no mínimo, eu acho que faz as pessoas tremerem de preocupação com algumas coisas que podem rolar. Enfim, quero falar sobre isso, mais alguns ministérios aí. O Ciro Gomes tratou também de mandar uma piadinha para Simone Tebet, algumas coisas interessantes, enfim. Tem muita coisa pra gente falar, espero que dê tempo de falar sobre tudo e vejam só. Ontem, logo pela manhã, uma matéria do Metrópolis, ela repercutiu bastante dentro da direita. E aí depois a turma foi atrás, eu fui ler, foram atrás da fonte primária depois, que é o Diário Oficial da União. Tentaram ler a publicação, muito se discutiu, várias teses foram criadas. A matéria que gerou esse burburinho logo no início da manhã saiu no Metrópolis, que é o seguinte: Ministério da Defesa passa a ter órgão que interpreta a Constituição. O governo aprova regimento interno da consultoria jurídica ao Ministério da Defesa. Entre as atribuições, fixa a interpretação da Constituição. Antes de mostrar a matéria, fiz questão de trazer aqui essa postagem da Ludmila Lins Grillo. É uma juíza que eu acho que há muito tempo aí está bem posicionada mais à direita. Inclusive aí as redes sociais dela foram bloqueadas. Eu não moro no Brasil, então estou pegando aqui o print dela. Continua postando lá no Twitter dela, etc. Ela faz um comentário que eu acho que tem a ver sobre isso. Ela fala o seguinte: desculpem informar, mas a função de fixar a interpretação da Constituição pelas consultorias de ministérios já é prevista desde 1993, do artigo 11 da Lei Complementar 73/93, Lei Orgânica da AGU. E ela coloca lá. Ela colocou isso daqui para tentar meio que falar o seguinte: pessoal, não é meio que vocês estão dizendo que é. Eu acho que vocês estão analisando a coisa assim, um pouco de torcida, deixando o coração falar mais alto. Quando você pegava a matéria, trouxe aqui 4 parágrafos, você entende, quem não viu ontem nas redes sociais o comentário, fala o seguinte: que o governo federal publicou portaria no Diário Oficial que aprova o regimento interno da consultoria jurídica junto ao Ministério da Defesa. O órgão já existia e agora passa a ter oficialmente a atribuição de fixar a interpretação da Constituição. Ele tem o objetivo de prestar assessoria e consultoria jurídica ao Ministério da Defesa e aos comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Chama atenção, contudo, o timing da aprovação. Essa mudança agora, nesse momento, acho que foi isso que gerou aquele clamor. Cara, agora que rolou essa mudança? Aí o time da aprovação do regimento interno junto ao Ministério da Defesa. O corpo jurídico passa a exercer, oficialmente, a função de interpretar a Constituição no momento em que Bolsonaro estuda acionar as forças para tentar anular o resultado das eleições. Aliados do presidente, vem a publicação no Diário Oficial,
como tentativa de respaldo legal, caso ele invoque o artigo lá. O artigo que... Sabe qual é o artigo? Tá ali o número. Começa com 1 e termina com 2. Isso pode acontecer? Pode. Agora, o que eu vi ontem nas redes sociais, eu deixo recomendação com vocês, é muita gente tratando esse assunto com a certeza absoluta que as coisas vão acontecer. Esse assunto, essas publicações que elas saem, às vezes, diariamente, no Diário Oficial, elas não são tão simples de ler, e muita coisa que sai, você tem que... Obviamente, isso aqui você está mudando na estrutura, né? No organograma, de como funciona. Mas tem muita coisa às vezes, que acontece, que é publicada, que se você olha a informação sozinha, ela pode parecer que é uma coisa. Mas se você olha, por exemplo, ao longo dos anos, o que é que acontece, por exemplo, todo dezembro de 2022? Se você nota que todo dezembro de 2022 acontece aquilo ali, então sai uma notícia daquela, que talvez tenha uma ligação, você fala, pô, mas isso aqui meio que é normal, né? É algo recorrente. Volto a falar, pode acontecer alguma coisa nos próximos dias? Pode acontecer. Eu acho que não tem nesse momento no Brasil nenhum dono da verdade. Mas ontem eu vi alguns advogados, pessoas da área do direito, tentando explicar, como por exemplo a própria Ludmilla, e muita gente falando, você é o sabichão, você sabe de tudo, isso aqui, aquilo, outro. As pessoas estavam meio que brigando entre si. Então, calma, respira, etc. Teve muita gente também que publica coisas, né? Vídeos. Urgente, fez isso e agora vai. Aí lá vai todo mundo, né? A crise de ansiedade, os nervos à flor da pele, aí começa toda aquela confusão. Então, mais uma vez, tenham paciência, tenham calma. Mais do que tudo, tenham calma. Como ter calma num momento como esses? Eu não sei. É uma pergunta realmente difícil. O que eu sei é que se deixar levar pela emoção nessas horas, eu não sei o quanto ajuda. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, matéria que saiu na Revista Oeste. Aqui não tem nada para criticar mesmo, calma. A Revista Oeste conta o seguinte, que ontem a Polícia Federal prendeu um homem que teria ameaçado o Randolfo Rodrigues. Eu acho que ninguém é a favor de ameaças. Ninguém apoia ameaça. Isso é totalmente errado. A matéria da Oeste ainda traz outra informação, que fala o seguinte. Segundo informações preliminares, ele foi preso em flagrante pelos agentes federais e policiais do Senado por causa de um silenciador para guarda-chuva, que teria sido comprado ilegalmente. Por ser considerado de uso restrito, o item é vedado pelo Estatuto do Desarmamento. Silenciadores é uma coisa que acho que não pode ter, e o cara tinha um. Então, essa foi uma das justificativas para a prisão em flagrante. Por que eu quis fazer a questão de trazer isso daqui? Um portal de notícias de direita traz a mesma matéria que saiu na Revista Oeste, mas fala o seguinte: Polícia Federal acaba de prender homem que chamou Randolph de... Quando ele ameaça o Randolph Rodrigues, ele usa lá um apelido do Randolph, né? Que envolve lá saltos, né? Um animal que salta. Essa matéria condiz? Muita gente pegou essa matéria ontem, bate um print e compartilha e fala agora. Não pode nem mais falar isso daqui, que se falar isso vai ser preso. Isso é bem complicado. Porque imagina, quando você lê a matéria da Revista Oeste, que você vê foi muito menos compartilhada, 114 mil visualizações, porque não tem o mesmo clamor, o mesmo apelo, que o cara lê e fala, pô, ninguém apoia a ameaça. Agora, a partir do momento que você muda, não é mais prisão por ameaça. Ele foi preso porque ele chamou de saltitante. Nossa, é um absurdo. Onde está a liberdade de expressão? Censura. Você vê aqui, 401 mil visualizações. A ferramenta nova que agora o Twitter implementou, né? Quando é de views que os tweets têm. Não, pensa bem. Pensa bem, eu tô falando isso tem alguns dias. Eu sei que parece chato e repetitivo, mas eu vejo o tempo inteiro, às vezes, as pessoas se deixarem levar. E esse tipo de comportamento, pessoal, se vira contra a gente. Se vira contra a gente. Porque a turma da esquerda fala lá, a turma tá achando normal ameaçar senador. A turma da direita, que diz aí que não gosta de violência, que nada, que se dizem pacíficos, eles apoiam ameaças. Tem que ter responsabilidade. Eu não quero... Se eu quisesse treta, eu não tinha cobrido, né? Qual foi o nome do portal de notícias de direita?
Eu tapei tudo, só pra gente focar aqui na informação e tentar bater um papo. Saindo aqui da discussões de rede social, para falar um pouco dos nossos deputados, que também acho que é uma reflexão que até vale também para rede social. Isso daqui estava no final do vídeo de ontem. O Juliano Medeiros, do PSOL, ele concedeu uma entrevista anteontem para o Estadão. E ele conversa várias coisas, né? Dentre esses pontos, ele diz, que foi algo que saiu, a gente também comentou, etc., que a decisão do ministro Gilmar, que diz respeito à questão do Bolsa Família, frota de gastos, juntamente com o julgamento que teve aí na Suprema Corte, que derruba as emendas de relator, o orçamento secreto, etc., isso retirou o poder do Lira. E agora estamos basicamente em um novo momento. Um momento onde o Lira não tem mais a mesma força que ele possuía. Óbvio, ele perdeu o poder. E aí o Juliano Medeiros, inclusive é a manchete aqui do Estadão, fim do orçamento secreto, mostra que há espaço para alternativa na Câmara. Diz o presidente do PSOL. Eu acho que a turma da esquerda, se tiver espaço, vão tentar emplacar o nome. O Lira ontem fez um tweet que foi um tapa na cara da sociedade. Que o diálogo venceu. A gente vai comentar aqui, um absurdo, celebrando aí a PEC. O Lira nem de perto é um nome que eu tenho certeza que vocês convidariam para tomar um café e servir um bolo na casa de vocês. Tenho certeza que se Bolsonaro passasse na rua, você chamava, ô Norinho, vem aqui, comer um cachorro quente, ter um papo, tomar um café. O Lira ninguém convida. Mas ainda assim, no cenário atual, com todos os problemas, e com histórico aí, 2 anos, diálogo, etc, tudo mais, quando eu olho o Lira, e possivelmente algum nome que vai ter muito mais apoio e apelo da esquerda, como por exemplo, pegar um exemplo que aconteceu, um exemplo bem real, que todo mundo acompanhou, Rodrigo Maia. Alguém vai falar que o Lira não foi menos pior do que o Rodrigo Maia? Menos pior. Que bom não é. Foi menos pior. Menos pior. Muito menos crise aí com o governo, etc, tudo mais. A esquerda está planejando. E por que eu quis trazer isso daqui? Ontem saiu a notícia, e eu não sei até que ponto essa notícia ela tem assim um fundamento sólido, absurdo, por isso que eu nem fiz trazer os envolvidos, etc, tudo mais, só coloco alguns nomes no ar, falando o seguinte, que os deputados do PL articulam candidatura à presidência da Câmara contra o Lira. O grupo diz que apoio do PT inviabiliza apoio à reeleição do atual presidente. O nome escolhido é o do Orleans e Bragança. Eu nem sei se o Luiz Felipe ele tem interesse realmente em disputar, etc, tudo mais. Eu quis trazer isso daqui por uma situação. Independente do cenário, de qualquer coisa que acontecer, a eleição da presidência da Câmara, o voto que conta são dos deputados. O voto da população não conta. Dificilmente pressão na rede social vai ajudar alguma coisa. A turma pode lançar um nome? Pode. Pode servir para falar, eu não participei disso daqui, esse absurdo que está acontecendo, eu não estou isso daqui? Pode. Isso também pode servir para mostrar para a sociedade? Pode. Isso pode ser bom? Também pode. Imagina a todo o caos que acontecer, a todo absurdo que for feito, né? Que, sei lá, que tem apoio da esquerda e o Lira coloca para frente. Você fala, não, eu nem votei no Lira. Tem um capital político? Tem. Ao mesmo passo que, isso a gente discutiu bastante no final de 2020 e início de 2021, que foi aquele período da eleição da presidência da Câmara. Esta eleição, quando você não está no bloco vencedor, o momento que você escolhe, por exemplo, uma comissão, nossa, você está lá no final da fila. E aí? O que é melhor? Compor um bloco e poder, sei lá, estar ali nos cabeças de chave, tentar pegar uma comissão importante, né? Uma não, né? Algumas, que é o tamanho do PL, 99 deputados. Tentar pegar uma comissão grande, tentar, sei lá, ser o relator do orçamento. Ou não, vamos aqui nos afastar, a gente manter o discurso e dizendo aqui, não participo disso daqui. Mas aí também fica quase que sem diálogo. Conversar com o Leandro, nem mim tu voltou. A chance de uma candidatura dessa prosperar é basicamente zero. Então, um questionamento, e aí? Qual será o melhor dos caminhos? Eu acho que esse é o tipo de discussão que vale a pena ter, vale a pena ser fomentada. Mas os nossos deputados, por muitas vezes, e isso
acontece muitas vezes porque as pessoas dão palco, dão palanque. Um teve a ideia e diversos outros copiaram. Os deputados e também senadores, eles receberam aí o convite para possível posse. Aí rasgaram e gravaram um vídeo. Aí a turma vem, agora eu tenho fé que o Brasil vai mudar, porque é assim que tem que ser as coisas, precisamos de deputado dessa forma. Beleza, lacrou. Eu te pergunto, o que é que tu acha que é mais efetivo? Gravar um vídeo na rede social rasgando diploma? Ou sei lá, aparece lá na posse, todo mundo igual. Leva uma camisa. Não precisa ter nada, você leva uma camisa branca, bota o paradapro branco na boca e, sei lá, um protesto. Vai ser noticiado. Um grupo, já pensou um grupo, sei lá, de 10, 20 deputados, todo mundo igual, com a mesma camisa, pra falar, a gente tá aqui, mas insatisfação, não sentimos que não temos espaço, etc, tudo mais. Isso num cenário que a esquerda aí prossiga. O que pode ser mais efetivo, assim, em questão de mostrar uma insatisfação? Você tá dando a oportunidade de mostrar insatisfação para diversas pessoas. Qualquer tipo de posse, ela é televisionada. Chama atenção, pô, tem um grupo de pessoas ali igual, com a boca tampada, por quê? Porque estão sendo censurados, isso, aquilo, outro. Você acha que pelo menos é melhor. E não precisa mostrar, a gente rasga isso, não temos diálogo, tudo mais. Entendendo? Só questionamentos aqui, sugestões. Outro ponto que eu acho que também vai na mesma linha, e que eu acho que são sugestões que a direita também deveria estar tendo. Aqui diz respeito à PEC, o bastidor comenta o seguinte, que bolsonaristas querem punição. Logo após a aprovação da PEC da transição, bolsonaristas correm para Valdemar para cobrar punição a correligionários que votaram com o futuro governo. Na Câmara, dos 71 deputados do partido, 11 votaram para aprovar a medida, incluindo Flávio Arruda, que é ex-ministro de Bolsonaro e presidente da legenda do Distrito Federal. No Senado, dos 9 senadores da legenda, 4 também disseram sim à PEC da transição, entre eles o líder do governo no Congresso, Dardo Gomes. Até agora, Valdemar deu de ombros à pressão. Esse ponto aqui eu acho que a turma tem muito mais razão e realmente está criticando, etc, tudo mais, mas também vai até que ponto e qual tipo também, porque aqui não fala qual a punição que quer, tem coisa que faz sentido. Você fala assim, pô, como é que o cara que vai, sei lá, o líder do PL na Câmara é um cara que vota assim para as propostas da esquerda? Não faz sentido. É uma coisa, pô, o líder ele tem que meio que representar a bancada, então você conversa isso daí, etc, tudo mais. Mas nesse momento, querendo ou não, essa turma do PL lá, eles chegaram meio que agora, vai ter uma mudança, querendo ou não. Agora vai virar uma bancada de 99. São outros 500. Até chegar, sentar tudo mais. Beleza. Será que é o momento de realmente bater o pé na porta? Ou é o momento de buscar algum tipo de consenso? Que assim também, independente de qualquer cenário. Tentar evitar o que aconteceu lá com o PSL. A direita cada vez mais com mais força, com mais capacidade de diálogo. Tentar convencer mais pessoas. Essa PEC foi absurda. Absurda essa PEC. Absurda essa PEC. E tem muita coisa aí que está sendo discutida também, né? Obviamente. As próprias emendas impositivas que aumentaram, etc., para ter aí, né, o clamor e o apelo dos deputados que sempre colocam a população no último lugar, né, da lista do lobby em Brasília. Enfim, é o que está acontecendo. Mas, pergunto mais uma vez, será que o melhor caminho agora é, sei lá, pé na porta? Quero ou não, a maior parte dos deputados estão há 6 meses no PL. E aí vejam só isso daqui também. Trazer primeiro a notícia antes de falar do governador, que eu acho que vai rolar muito burburinho. Futuro ministro de Portos e Aeroportos, o Márcio França, diz que leilão do Porto de Santos será cancelado. Não tem leilão mais. Acabou. Esquece de privatização. O Amazônia Azul até fala o seguinte, mas é claro que iria. Quantos cargos políticos cabem no Porto de Santos? Eu entendo um presidente como Bolsonaro falar, eu não vou privatizar o Porto de Santos. Eu não entendo a esquerda. Por quê? Porque quando eu penso na esquerda e eu olho o que já foi feito no Brasil, eu tenho muito medo de qualquer pessoa de esquerda controlando a estatal. Simples assim. Mas eu entendo, sou uma pessoa, né, com histórico, um bom histórico, que tenta realmente colocar o Brasil como prioridade. Fala assim, não, vamos privatizar.
É um setor estratégico. É o maior porto da América Latina. Sei lá, soberania nacional, etc. Aí eu falo, não, beleza, isso aí. Vamos evitar aqui que isso aqui caia na nova Rota da Seda. Mas se tratamos da esquerda, aí eu paro e penso, né? Eu falo, pô, não, acho que às vezes é melhor privatizar, né? Do que deixar na mão da esquerda. Ainda mais porque o Porto de Santos, ele precisa ser ampliado. Aí quando você junta esquerda estatal e ampliação, que envolve gasto, aí, amigo, só falta tu falar que tem empreiteira no meio. Aí a confusão tá garantida. E porque eu quero trouxe a notícia logo agora, não botei lá pra frente do vídeo. Porque hoje de manhã saiu uma notícia no Estadão falando que o Tarcísio vai a Lula para tentar convencer o governo federal a manter leilão do Porto de Santos. E aí eu te pergunto, tu é a favor ou tu é ao contrário disso? Não, não tem que conversar não. Pé na porta, etc, tudo mais. Beleza, e aí? Não privatiza o Porto de Santos? Deixa a esquerda tomar conta? Transforma em cabide de emprego? Não amplia, não faz obra, não moderniza? E aí? Qual a solução? Isso aqui no cenário que a esquerda chega ao poder? Qual a solução? Conversar ou não conversar? Trouxe esses assuntos que eu acho que tem muita coisa que vale a pena a gente parar, dar uma questionada. Ainda mais porque, se a turma tá falando o seguinte, rapaz, se a esquerda chegar ao poder, vai ser uma perseguição absurda. Vai ser uma perseguição absurda. Ninguém discorda disso. Acho que ninguém. Não tem uma alma que não discorde disso. Mas e aí? Vai tentar se adaptar de alguma forma? Tentar jogar fechado na defensiva? Tentar sobreviver o primeiro ano? Tentar montar uma certa base? Voltar forte aí em 2024 nas eleições? Vereador? Prefeito? Qual o plano? Recalcular a rota? Qual que vai ser o plano? Eu acho, assim, a meu ver, nesse momento, com a possibilidade da esquerda lotear e usar de cabide de emprego, eu acho que o Tarcísio não estaria de tudo errado. Sentar para conversar, para tentar reverter e falar, não, cara, pô, esquece essa história aí. Vamos continuar. Tava tudo avançando, tem gente interessada. Vamos colocar o Brasil para avançar. Mas fica aí de reflexão. Aí, para falar, que já estamos falando aqui de estatal e tudo mais, hoje de manhã também, saiu a nota do Lauro Jardim, falando sobre a lei das estatais, que a priori, este ano, obviamente é porque não acabou, né? Não tem mais. Vai ficar para a próxima legislatura. Esta lei, ela é importantíssima. Primeiro, que a gente vem batendo bastante na tecla da questão da publicidade estatal. O cachorro tá pulando, parecendo como tem um bicho aqui. Ah, não, é porque o cachorro tava debaixo da mesa, a cachorra tá tentando chamar ele pra brincar. Enfim. Além da questão das estatais, 20 bilhões... Nami! Igual pra vocês. É ela aqui. Além da questão dos 20 bilhões de publicidade, a lei das estatais, que foi a grande mudança que eles fizeram, mexe no tempo de quarentena. Aí diz, a aprovação ainda este ano do projeto interessava tanto ao Centrão quanto ao Dilma, que querem nomear uma penca de políticos para centenas de cargos que se abrem com a instalação do novo governo. Ano que vem, independente do cenário, temos a possibilidade de ver o Senado nas mãos de outro senador. Um nome aí que vem sendo colocado na mesa, vem trabalhando para tentar se eleger, é o Rogério Marinho. Rogério Marinho, e tá rodando. Bolsonaro está trabalhando em torno do nome dele, saíram várias matérias, comentando no vídeo de ontem. O próprio Rogério Marinho já está buscando diálogo, até com a Faria Lima, né, com diversos setores que possam também fazer algum tipo de pressão, que realmente consiga virar votos, fora todo o cenário que vem se desenhando. Com o Rogério Marinho, eu acho que a possibilidade de uma pauta como essa avançar, eu acho pelo menos, né, é muito mais baixa do que o Rodrigo Pacheco. Aí eu falei pra vocês que também ia falar sobre estatais. Mudanças de paradigmas. E o eterno medo da esquerda controlar o Estado brasileiro. PCdoB deve brigar por estatais
de energia nuclear e exploração da Amazônia. Durante a gestão de Jair Bolsonaro, parte dessas estatais foi entregue ao comando de militares. Atualmente elas estão com o Ministério de Minas e Energia. Aí tá, ó. Na lista estão a Nuclebras, equipamentos pesados, que responde pelo Programa Nuclear Brasileiro e tem por presidente do contra-almirante Carlos Henrique Silva Seixas, a Indústrias Nucleares do Brasil, que tem o monopólio da produção e comercialização de materiais nucleares, como urânio, e é chefiada pelo capitão da Marinha, Carlos Freire Moreira. Eles ainda pleitearão o Centro Brasileiro de Biotecnologia da Amazônia. Olha os nomes que estavam à frente de alguns estatais brasileiras. Quais são os nomes que tu acha que virão por parte da esquerda? Quando eu olho para essas questões, ainda que eu não conheça a fundo o currículo dos militares, você para e pensa, pô, o cara tá lidando com questão de equipamentos pesados, programa nuclear. Pô, isso é uma coisa que também diz respeito à defesa da soberania nacional, né? E realmente a defesa. Dá para fazer, inclusive, né? Armamento. Você olha para o outro também, produção e comercialização de materiais. Materiais também são chave não só para o Brasil. Tem muito país aí que tem alguns líderes maluquinhos que é doidinho para colocar a mão em algum tipo de substância aí, né? Os produtos químicos para fazer algazarra. Aí você fala, pô, também tem tudo a ver. E a Amazônia, querendo ou não, quantos e quantos anos os militares estão lá, né? Na região, etc, tá vendo, etc. Olha a linha que a direita segue, olha o que vem sendo proposto pela turma da esquerda. Sobre a economia, que é uma diferença absurda, o próprio consórcio fica aí, com o seu desespero de mentirinha, enquanto a verba de publicidade não volta. Miriam Leitão fala o seguinte: o Haddad escolheu uma equipe sem diversidade, em todos os sentidos. Muita homogeneidade de pensamentos, muitos expansionistas, nenhum fiscalista. Tem ninguém preocupado com a responsabilidade fiscal. Guilherme Casarões, estamos saindo na mesma linha. Recebi o anúncio dos novos ministros com a sensação ambígua. Embora tenha gente fantástica em lugares importantes, o governo se distancia da frente ampla que embalou a campanha vitoriosa do Dilma. Ainda há muito jogo político pela frente, mas os sinais não são dos melhores. Quem poderia imaginar? Olha como toda essa turma que ficou falando de frente ampla faz o L, tá querendo tirar o corpo fora, tentar vender a ideia que, meu Deus, eu estou surpreso, como assim? Todo mundo sabia que seria assim. Todo mundo sabia. Todo mundo sabia. Mais um no tipo no Haddad. Aí vamos ver. O nome que a Meleiton tá falando. Quem é? Guilherme Melo. Antes de entender, propriamente dito, suas teses na área da economia, duas linhas eu acho que o definem. Foi a vários eventos neste ano como representante do PT. Em algum deles, era apresentado como economista do Lula. Diversidade? Esse aqui não era da turma do Armínio Fraga de jeito nenhum. Quem é a Esther? Nova ministra de gestão. A parte aí também, né? Gestão, fazenda, planejamento, todo mundo junto e misturado. A indicação de Esther, na avaliação dos especialistas ouvidos pelo Metrópolis, faz pender a balança do governo eleito para uma visão desenvolvimentista ou mesmo heterodoxa. O que é que isso quer dizer? De grosso modo, significa uma concepção crítica à noção de austeridade fiscal, ou seja, ela é uma crítica do teto de gastos. Ela acha que teto de gastos não presta. Esquece teto de gastos, esquece. Ao menos nos moldes como os liberais a concebem, e a pressupor ideias de políticas industriais com base no protecionismo comercial. Em resumo, trata-se de um ponto de vista que o PT gosta, mas que os agentes de mercado em geral abominam. Um economista ouvido pelo Metrópolis, que pediu para não ser citado, disse que, ao lado do Haddad e do Mercadante, o nome de Esther reforça a base ideológica do governo eleito.
Aí para, reflete, tenta lembrar daquelas matérias, início de governo, a quantidade de vezes que a imprensa veio criticar. Ai, governo ideológico, ideologia, isso, aquilo, outro, blá, blá, blá. Aqui é só uma notinha. Não, notinha aí, ficou. No meio da nota, um economista fala, né, ideológico. Ideologia agora não é um problema. É um problema aqui porque a questão é economia. Meu Deus. Mas aí você vê como é totalmente diferente o tratamento. Em geral, são pessoas a favor da intervenção do Estado até poder desacreditar em ideias neoliberais e nas forças do mercado como fonte de equilíbrio do processo de desenvolvimento. Esther organizou recentemente, ao lado de Pedro Linhares Rossi e Ana Luísa Matos de Oliveira, o livro Economia Pós-Pandemia, desmontando os mitos da austeridade fiscal e construindo um novo paradigma econômico no Brasil. Esquece o teto de gastos. Esquece. Inclusive, aprovaram a PEC sem apresentar a nova âncora fiscal, porque eles querem derrubar o teto de gastos a todo custo. Vida que segue. Outro nome para a área ligada à economia: Miriam Belchior, ex-ministra da Dilma. Só tem espaço para a ala ideológica radical do PT. Essa daqui é engraçada. Ontem eu e o Gadelha comentando lá sobre alguns nomes que já estão aparecendo. Padilha, que é da Relações Institucionais e vai voltar com o conselho, né, que tem empresários, sociedade civil que se juntam para debater, né, as pautas e manter um diálogo, que aí, quem sabe, o executivo tenta avançar através de projetos de lei, MP, etc, tudo mais, mudanças no Brasil. E aí o Alexandre Padilha, ele escolheu para ser o seu chefe de gabinete um rapaz chamado Richard Beck, que até então, comandava o time de análise política da XP Investimentos. Olha só, jornalista de formação, Beck já trabalhou na Câmara como assessor das lideranças do PT e do governo durante as gestões Lula e Dilma. Aí quando eu li isso, né, eu tive que colocar aqui as matérias que já comentamos no passado. De cima aqui é da Globo, né, Lauro Jardim, 10 de maio de 2022. O coivelo de Lula disse ontem, numa palestra da XP, desta vez, né? Quem diz desta vez porque já foi outras vezes. Ele foi à XP para uma palestra, pouco mais de 1 hora, para um grupo de 20 investidores e economistas de fundos de investimentos em bancos. Já é a segunda vez que expõe suas ideias para uma plateia reunida pela XP. Em abril, falou nos Estados Unidos, num seminário organizado pelo banco. Acho que o Padilha foi tanto na XP, foi tão bem tratado, que resolveu chamar o Richard Beck para ser seu chefe de gabinete. Se bem que o Richard Beck, né, já trabalhou na turma do PT. Aí deve ter aprendido lá a fazer análise política, né? A turma da XP falou, esse cara deve ser bom. Viveu, tem experiência. Vamos chamar. E alguns dias antes dessa matéria, dia 3 de maio deste ano, a Fórum comentava, essa matéria rendeu bastante. Dono da XP Investimentos rebate seguidor que criticou encontro com Lula. Sensatez e pragmatismo. Guilherme Benchimol, presidente da instituição financeira, disse que pretende falar com todos os candidatos, né? E foi citado por Lula durante o discurso na favela de Heliópolis. Parabéns. Aí que eu tava falando, né? Questão do Lira. Economia. Essa PEC, meu Deus do céu. O diálogo venceu. Diálogo venceu e virou notícia. Virou notícia. O Twitter do Lira virou notícia. Valor, no Globo, no UOL. O diálogo venceu, escreve Lira no Twitter sobre PEC da transição. A promulgação da PEC celebra a vitória do diálogo e o diálogo deve sempre vencer. O diálogo venceu.
Quando eu olho os números, eu vejo como o diálogo venceu. Eu sempre digo, quando tem mais comentários do que curtidas, é porque os comentários são bem negativos. O Lira conseguiu 7.200 curtidas para 18 mil comentários. Eu acho que as pessoas nas redes sociais desaprovaram a fala do Lira e a forma como ele vem agindo. É o que tem. Aí por isso que eu digo, eu entendo. Eu entendo quando os deputados de direita falam, não, vamos lançar o nome da gente. Em termos de discurso, etc, tudo mais, pode colar. Mas em termos de ter espaço dentro do legislativo, e aí? Qual o melhor caminho? Eu não sei. Não sou deputado. Essa solução, graças a Deus, não sei o que tenho que trazer. O que eu sei é que os deputados serão cobrados. Qualquer decisão que eles tomem, eles serão cobrados e devem ser cobrados. Ainda mais agora, com um novo salário de mais de 40 mil reais, né? Depois desse aumento aí, meu Deus do céu. Aí veja, João Amoedo passou todos os últimos meses enchendo o saco, mentindo e fazendo L. O Congresso aprovou a PEC que autoriza 200 bilhões de estouro no teto de gastos e elimina este mecanismo. O valor é mais do que o dobro necessário para atender os programas sociais e o Brasil perde a âncora fiscal. O novo governo comemora. O cidadão brasileiro deveria lamentar. O cidadão brasileiro ele está lamentando tudo que está acontecendo. Ele está indignado. Ele está indignado. O cidadão brasileiro está indignado. A gente tá vivendo esse caos por causa do Amoedo, por causa da Simone Tebet, por causa do consórcio, por causa do MBL, por causa do Nando Moura, do Danilo Gentili e todos os demais picanheiros. O PT, se você procurar realmente um petista, é difícil de achar. Eles foram atrás das pessoas que nem gostam do PT, mas eles forçaram tanto a narrativa para falar que ser anti-Bolsonaro é mais importante do que deixar o PT voltar ao poder. Aí ontem, o Globo soltou um editorial. Passaram aí os últimos 4 anos destruindo o Bolsonaro. Aí agora estão preocupados e vêm falar que a PEC da transição é a resposta errada a desafio fiscal e social. Textão grande. Mas só trouxe aqui 3 parágrafos para mostrar o choro, ó. A aprovação ontem na Câmara da PEC logrou a proeza de satisfazer o novo governo, os parlamentares e até o mercado financeiro. Infelizmente, ela é uma resposta muito longe da satisfatória aos desafios impostos pela crise fiscal e pelas demandas sociais. Trata-se de uma PEC desnecessária, perdulária e conceitualmente equivocada. A alegria da equipe, no caso aí da esquerda, né, que pode subir a rampa, 168 bilhões além do previsto no orçamento. A alegria, né? A felicidade dos parlamentares é porque 9,7 bilhões a mais nas emendas individuais, quase dobrando a cota que cada um tem direito de enviar seus projetos de estimação. E o respiro do mercado financeiro, por quê? Porque em vez de 2 anos, virou um ano só. Além de desnecessária, a PEC é perdulária, por abrir um espaço no orçamento além do razoável para as despesas essenciais, mesmo no formato ampliado para pagar R$ 150 por criança menor de 6 anos, o novo Bolsa Família exigiria 70 bilhões além do já orçado. Com 70 bilhões, tu garantia o Auxílio Brasil de 600 mais R$ 150 por criança. 70 era mais do que o suficiente. Quanto tempo a gente tá batendo nessa tecla? Falando, cara, pra onde vai esse dinheiro? Pra onde vai o resto deste dinheiro? Teve o William Bonner, com aquela pompa dele, aquela barba feita, né? Falando, meu Deus, o absurdo, editorial, aquela cara dele de seriedade. Teve lá a parceira dele, não sei nem como o nome, acho que é Renato alguma coisa, falou, não, tá de boa. Tá de boa, agora a prova, não, olha só como a gente é limpinho. Não, isso aqui a gente não concorda. Por que não fizeram pressão contrária? Por que não trabalharam pelo Brasil? 70 garantia o auxílio e ainda ajudar as crianças aí das famílias mais pobres. Não quer ajudar o pobre? Vamos ajudar o pobre. Mas e o resto? Para onde vai esse dinheiro?
vai gerar aumento de juros, vai gerar aumento da inflação, que vai gerar aumento dos juros. Ontem também a turma da esquerda veio falar, né? O Dilma, vamos aumentar aqui os ministérios, mas não vai ter mais gasto não, vai ficar do mesmo jeito. Aí o Ciro Nogueira veio fazer aqui uma conta de padaria para falar que o PT tá inventando história. Ele fala, o PT, com sua contabilidade criativa de sempre, diz que 14 novos ministérios não vão criar novos gastos. Mas basta uma breve conta para ver que, na prática, a história é outra. Pega a calculadora e segue o fio. O salário mensal de um ministro é de 31 mil. Temos que somar ainda mais 31 mil de 13º, um terço de férias, de 10.300, auxílio moradia de 7.700 por mês. Somente nisso, já temos o custo adicional de cerca de 500 mil por ano para cada ministro. Mas calma que tem mais. Cada ministério tem os servidores que compõem o seu núcleo duro, como secretário executivo, custa cerca de 290 mil por ano, o executivo adjunto, 285 mil por ano, subsecretários e assessores especiais, mais ou menos 240 mil por ano, e nem incluímos os demais servidores. A soma de todos os servidores do núcleo duro ministerial pode chegar a cerca de 942.819,77 centavos por mês, ou seja, mais de 12 milhões e meio por ano para cada ministério. Só que a conta vai aumentando. Lembre-se, isso ainda não inclui a infraestrutura, o local, veículos, passagens, auxílios e outros benefícios necessários para formar um ministério. Se estimarmos que essa estrutura custará mais de 20 milhões anuais, o valor total pode chegar a 35 milhões por ano por ministério. E estamos falando de 14 novos ministérios. O valor total pode chegar a quase R$500 bilhão por ano. 2 bilhões de reais em 4 anos, com todo o custo pago por você. E tudo isso sem garantia de entrega, somente despesa. Gastar mais para entregar menos. Abre o olho, Brasil. Eu acho que isso aqui é uma coisa que dá para comentar com qualquer um. Principalmente com isentão. Principalmente aquele cara que é dinheirista. Que ele só enxerga o mundo pelo dinheiro. Enquanto tu tá preocupado com a educação do teu filho, com a segurança do teu filho também, né? Poder sair e voltar, tu não tá preocupado sem dormir direito. Aí, ó. O cara quer só ligar pro dinheiro. E aí, cara? Tá feliz? Vamos pagar aí 2 bilhões a mais? É isso aí é isso daí, essa é a democracia. É assim que a democracia venceu. Aí tu aproveita, compra um nariz de palhaço e dá pro teu amigo. Prepara o bolso. Também manda pro teu amigo. Estados começaram a elevar o ICMS, principal imposto cobrado sobre bens e serviços. Até agora, 9 estados anunciaram aumentos para 2023. Eles comentam aqui, né? E falam, não, é que Bolsonaro baixou e agora, como não é Bolsonaro de novo, né? Particular, etc, tudo mais, aí não vai, né? A nova gestão tá vindo aí, deve ter uma conversa, etc, mas não tem garantia. Tivesse Bolsonaro, com certeza, ele continuaria trabalhando, não só para manter a redução do ICMS, mas com certeza, mas com a mais pura convicção, trabalhando para reduzir outros impostos. Faz o L. Aí o Alckmin leu lá o tal relatório da equipe da transição para mostrar como o governo foi desmontado, etc. O PDF tem 100 páginas. Tem capa, contra capa, índice. De texto ainda tem uns 80 quebrado. Cláudio Dantas soltou uma nota. Até o Cláudio Dantas, do antagonista, fala, ó, relatório final de transição é peça de propaganda. Até o Cláudio Dantas está falando que é uma peça de propaganda. O Vanguardia compartilha e fala, o governo de Jair Bolsonaro acertou em tudo? Bolsonaro acertou em tudo? Não. Herdou um país devastado, corrompido, devedor. Enfrentou pandemia, conflito na Europa, oposição de todo um sistema de anos. Não faltou vontade de acertar, nem atuação contínua dentro das 4 linhas. Agora, esse relatório é vergonhoso.
Pode ter errado? Pode, mas com certeza errou. Agora, falar que foi Bolsonaro que destruiu o Brasil e a imprensa batendo palma, tentando vender essa narrativa pra os mané comprar isso daí. E aí vem mais turminha da carreta furacão. A começar por isso daqui, ó. O amor. A democracia venceu. O amor venceu. O cara que disse que ia pacificar o país. Olha o que ele tá falando sobre os bolsonaristas. O que nós temos que ter consciência é que nós derrotamos o Bolsonaro. Mas o bolsonarismo está na rua desse país, raivosa e sem querer reconhecer a derrota que eles tiveram. Portanto, além de governar com eficiência, com competência, nós vamos ter que derrotar o bolsonarismo na rua desse país para que esse país volte a ser democrático, para que esse país volte a sonhar e para que esse país volte a ser feliz. Esse é um compromisso nosso. Para poder voltar a ser feliz, né? Tem que derrotar os bolsonaristas pra ir na rua. Flávio Dino, que no Roda Viva comentou sobre as pessoas que estão se manifestando, etc, tudo mais, e tititi, enfim, né? Flávio Dino tá aí fazendo várias nomeações, né? Anunciando nomes, isso, aquilo, outro, falas polêmicas. Aí ontem essa nota do Globo fala o seguinte, as conversas entre Flávio Dino e Cláudio Castro. Diz que ele tem conversado por telefone, por WhatsApp, né? Ele teve nome oficializado pelo Dilma. Os diálogos giram em torno de um tema. As milícias do Rio de Janeiro. Tem que combater, mas com toda certeza. Mas toda certeza que tem que combater. O que chama a atenção é que a própria matéria diz, tem 10 dias que o nome foi oficializado. Eu ainda não vi aparecer conversa do que vai ser feito para reduzir o número de homicídios. Eu não vi conversa sobre o que vai fazer para desarticular criminosos, né? Traficantes, a cúpula aí, diversas facções pelo Brasil. Eu não vi. O que tem também é discussão sobre desarmamento, sobre a população que está se manifestando na rua. Essas são as preocupações. Cara, quando vai começar a aparecer alguma nota que envolve a justiça da esquerda e o combate ao crime? Crime, assim, eu digo o criminoso padrão, né? O normal, que era tudo. Porque essa questão de milícia é uma coisa mais recente no Brasil. Ainda você fala, deve ter 10, 20 anos, beleza, é recente, né? Roubo, morte aí tem, Ave Maria, desde que o mundo é mundo. E aí? Quando é que vai resolver esses crimes também? Para as crianças poder voltar a brincar na rua? Simples. Aí sai outra nota. O mesmo Flávio Dino, que se envolveu numa polêmica esses dias, porque indicou um nome que não tem aquela chancela e o pedigree raiz de esquerda. E aí, já substituiu o nome, né? O cara da PRF, colocou outro, foi notícia, tivesse pessoas comentaram a foto dele, né, com charutão, bonezinho tipo do Fidel Castro com estrelinha, fã do Fidel Castro também. Nossa, sensacional. Agora o Flávio Dino está sendo cancelado mais uma vez. Membros da transição falam em vergonha e ojeriza após o Flávio Dino indicar um coronel para os presídios. Como assim? Você está indicando um coronel? Manifesta um constrangimento, decepção e vergonha com a indicação do coronel Nivaldo César Restivo para a Secretaria Nacional de Políticas Penais. Tá vendo como são as coisas? Eu não sei quem é esse coronel. Não sei quem é esse coronel, não sei quem é, mas... Pô, qual o problema do fato que ele é coronel? Ah, é porque ele já participou de algumas coisas que teve em São Paulo, etc. O que a esquerda está pensando? O que é que a esquerda realmente está pensando para combater o crime? Aí vem. Lula blinda ministérios do Planalto com núcleo só de petista. Só tem petista. Só. Não tem frente ampla. O ministério que estava comentando podia cair nas mãos do Randolph.
parece que não vai cair mais. E não sei por movimentação, sei lá, de quem especificamente. A única pessoa que a imprensa comenta que estaria envolvida nessas indicações é a Gleisi Hoffmann, que está extremamente poderosa, mais poderosa que o Disseu. A gente fala sobre isso. Mas a priori agora não vai ser mais o Randolph, mas o Paulo Teixeira, do PT, que seria ministro das Comunicações, e a SECOM, o Paulo Pimenta. Paulo Teixeira e Paulo Pimenta. Pronto. Só vermelho para tudo que é lado. Nomeação de petista gera reclamação de alas minoritárias no partido. Indicações de Paulo Teixeira e Paulo Pimenta atende ao objetivo de equilibrar forças internas. E aí a gente volta naquele texto do Cunha. Quando eu trouxe em vídeo, eu falei, isso aqui é interessante, essa visão faz algum sentido, que é sobre o apetite do PT. Um apetite insaciável que não tem como ser domado e que não tem outra direção a não ser o fracasso e o caos. Vai dar errado. E já tá dando errado. Aí fala, partidos da aliança do Dilma se queixam de falta de espaço. Quem esperava algo diferente? É ruim o clima nos partidos que integram a aliança do PT na eleição. Aí a gente vai ver o Brasil mais uma vez dar errado, para gerar aquele caos econômico, aí a população voltar para as ruas, pedindo fora isso, fora aquilo outro. Aí passa mais um momento de caos, etc. Para tentar mais uma vez, tentar dar uma ajeitada. Não era tão mais fácil ter reeleito Bolsonaro? Na avaliação do presidente da Cidadania, o Roberto Freire, que apoiou o petista apenas no segundo turno, a composição ministerial é restrita, todos perceberam a falta de espaço. Parece que tudo que vier agora será um prêmio de consolação. Quem? Isso aí mais forte do que nunca, a gente falou, né? A Gleisi Hoffmann, eu tinha falado 2 minutos atrás. Petista vê Gleisi mais forte do que José Disseu em escolha de ministro do Dilma. E disse que a força e a movimentação dela tem gerado críticas entre integrantes do próprio partido. Há críticas dentro do próprio partido de que, para além do poder de Gleisi, as escolhas não estariam priorizando a lógica da governabilidade, mas sim a lógica de interesses do PT. E não tinha como ser diferente. Esse é o caos que estão colocando no Brasil. Aí veja, mais nomes foram anunciados. Agora no petista. Não é petista filiado ao partido. Jamil Chad. Aliviados. Europeus, OMS e ONU aplaudem escolhas de ministro do Dilma. Aí vem. Quando anunciaram aí a Aniele Franco, quem comemorou foi a Ana Cavesini. Já comentamos sobre ela diversas vezes. Essa senhorita, ela esteve no Brasil algumas vezes, se encontrou com as centrais sindicais, veio para discutir sobre a agenda verde, é uma parlamentar da área da bancada verde também na União Europeia. Então achou sensacional, comentando ela no passado. Isso aqui, principalmente naquela época que a gente falava das movimentações que a turma da esquerda estava fazendo, junto ao exterior, via também Washington Brasil Office para falar que, meu Deus, o caos, a ditadura, o Brasil está sob sério risco. Na ONU, a escolha de Aniele foi considerada como simbólica. Meu Deus, estou sentido. O mesmo sentimento de alívio marcou a escolha de Silvio Almeida para comandar a pasta do Direitos Humanos. Outra escolha aplaudida foi a de Anísia Trindade, para chefiar o Ministério da Saúde. Começando pela Anísia, olha o Tedros, o dançarino. Parabéns, esse tweet não está traduzido. O Tedros escreveu em português. Parabéns à minha amiga. Pronto. Vocês lembram do posicionamento e das ações da Fiocruz durante o período aí 2020, 2021, lembram? Pronto. Ela estava na Fiocruz. Ela estava à frente da Fiocruz. Vai dar ruim. Aí a Mira Leitão. Quando eu penso que sai da Mares e entra Silvio Almeida e Cida Gonçalves,
saem racistas, entra Aniele Franco. Sai Queiroga, entra Anísia. Sai defensor dos CACs na cultura, entra Margarete Menezes. Gente, quero curtir o momento. Aí o PCO, por outro lado, fala o seguinte: Lula indicou para ministérios Aniele Franco, uma consultora da Open Society, ONG do Jorge Soros, Silvio Almeida do IREE, o IREE acho que é Instituto de Reforma Instituto de Reforma, acho que Estado-Empresa, que é das relações, né, entes privados e públicos, né, mas modificar com a forma como trabalham juntos, etc. Segundo o PCO, organização diretamente ligada à CIA. São cavalos de Troia. O identitarismo é propagado pelo imperialismo justamente para se infiltrar na esquerda, inclusive nos governos. Nem a esquerda se entende. Aí vem a Mira Leitão. O risco de errar na escalação de Marina e Simone. Querem emplacar essas duas a todo gosto. Lá vem o Observatório do Clima. Dilma! O nome disso é desrespeito, não apenas com duas mulheres que lhe ajudaram a ganhar a eleição, mas com a agenda com a qual você se mostrou comprometido em seu discurso histórico na COP27. Aí o antagonista fala o seguinte: ofereceram duas pastas para Simone Tebet: planejamento e meio ambiente. Não quis planejamento de jeito nenhum. Falou que a pasta está esvaziada, não tem dinheiro, não tem entrega, não tem nada. Sabe, é botar só por colocar. E meio ambiente, ela disse que não quer, porque é da Marina e ela não quer brigar com a Marina. A Veja que bate martelo falando que também recusou a agricultura e deve ficar de fora do governo. Não acho que seja isso ainda. Porque a turma do Dilma continua trabalhando para ver se coloca a Marina na autoridade climática. A Simone Tebet falou: se a Marina aceitar a autoridade climática, não ficar triste, eu aceito o Ministério do Meio Ambiente. Tanto que o Metrópolis também traz essa informação, que a Folha fala, né? MDB apoia a Tebet, mas rejeita o Ministério do Planejamento. Aí, interlocutores, ela falou que a chance de aceitar é zero, o planejamento, e avisou que, aliado de Marina, que ela teria que abrir mão do posto e aceitar ser nomeada como chefe da autoridade climática. E se a Marina Silva aceitasse, ela seria ministra, a Simone Tebet. E aí, diante de tudo que está acontecendo, eis que ressurge das cinzas o Ciro Gomes. 2 meses depois, Ciro Gomes responde mensagem da Simone Tebet e provoca: entendeu? E foi o seguinte: Ciro Gomes respondeu no WhatsApp uma mensagem enviada por Simone Tebet na primeira semana de outubro, depois do primeiro turno. Em tom de provocação, o político compartilhou a notícia com a colega e tentou se justificar. A mensagem enviada por Tebet em outubro foi tentando convencer o Ciro Gomes a entrar de cabeça na campanha do Dilma. Na ocasião, Simone Tebet lembrou Ciro que a disputa era entre a democracia e a barbárie. Oh, meu Deus. Ciro, por sua vez, visualizou e não respondeu, né? A setinha azul do WhatsApp não respondeu. Ele preferiu se afastar da campanha, não gravou apoio ao Dilma, embora o PDT, né, participou ativamente. E aí, ontem, uma fonte da coluna confirmou que o Ciro Gomes finalmente respondeu Simone Tebet. Ele fez questão de marcar a mensagem da colega como forma de respondê-la e compartilhar o link de uma notícia. A reportagem em questão mostrava que o PT vinha tentando impedir que a Simone Tebet assumisse o Ministério do Desenvolvimento Econômico e ganhasse um cargo de menor destaque. E isso aconteceu. Quem vai cuidar dos projetos sociais é o Wellington Dias. Junto ao link, Ciro enviou apenas uma palavra: entendeu? Entendeu, picanheira? É o que garante pessoas próximas aos dois. Elegante. Tebet preferiu não dizer nada, porque não tem o que falar. Foi enganada. Ela foi enganada, não. Ela foi passada para trás. Que enganada ninguém foi. Todo mundo sabia o que ia acontecer. A Simone Tebet, ela usou todo o capital político dela para pegar um monte de inocente que acredita no consórcio, que acredita na Rede Globo, para puxar voto para a esquerda. Quem foi enganado foi o povo. A Simone Tebet, ela só está recebendo o que ela plantou. Só isso. Só e somente só. Enfim, isso aqui eu comento depois. Tem a ver com o MDB, outros cargos, etc, tudo mais. E, quer dizer, isso aqui eu comento depois também. É isso. Ficamos por aqui. Vou mandar o vídeo do Dilma, lá no o vídeo que ele fala aí, né?
tem que destruir o bolsonarismo nas ruas, etc, tudo mais, vamos mandar lá no canal do Telegram, o link tá aqui na descrição. Hoje tem notícia de quinta, lá no Quinto Elemento, o link também tá aqui na descrição. E é isso, é o meu trabalho, passa mesmo no canal, tem um botão de valeu, tem um Pedro também aqui na descrição. Mas mais do que tudo, se inscreve no canal, se não for inscrito, acho que a maioria é, mas compartilha esse vídeo para mais pessoas e com fé em Deus eu espero poder te ver amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos, valeu meus amigos, fui!